Quando alguém pergunta para um autor o que é que ele quis dizer, um dos dois é burro. E é com essa frase de Mário Quintana que nós damos início a mais um encontro do nosso curso Como Escrever um Livro. Receba minhas boas-vindas e a partir de agora nós estamos num módulo muito especial. Nós estamos num módulo sobre narrativa. Aqui é o eixo central da sua obra. É aqui que você aprenderá técnicas e dicas que vão te ajudar a narrar melhor o seu livro e, evidentemente, com isso, ter um livro de sucesso. Então, vamos embora. O tema hoje é narrativa e hoje, para começar, eu vou falar sobre os pecados mortais na narrativa. Eu sei que tem muita gente que acha isso esquisito porque é estranho começar pelo lado negativo, né? Uma espécie de traumatizar o aluno, né? Então, não considere assim, não. Tá? Considere que isso é uma espécie de aviso sobre os buracos que você vai encontrar numa estrada. Ora, se você conhece os buracos da estrada, a chance de você cair lá dentro é menor. Né? Então eu vou falar sobre esses erros. São vários erros, mas vão servir de alerta para você evitar na sua aula. Quando a gente termina um livro, a primeira pergunta que a gente se faz é a seguinte: será que ficou bom? Essa é a pergunta. E é aqui que você vai utilizar como guia para depois que você escrever o seu livro, você pode usar esse mapa para eventualmente rastrear aquilo que pode estar fora do contexto na sua história. Bom, então começamos pelo primeiro, uso e mau uso das palavras. Você sabe muito bem que as palavras funcionam como matéria-prima para a construção de qualquer texto, é óbvio. No entanto, elas também são como uma faca que corta para os dois lados, aquela faca de dois gumes. Então, um defeito que um bom texto jamais deve apresentar é a repetição de palavras sem fins estilísticos. Claro que eu não estou falando da repetição intencional, aquela que você faz de propósito, como as anáforas. Por exemplo, mas aquele tipo que, digamos assim, desgasta a narrativa e acaba empobrecendo a literatura. Vamos lá, vou dar um exemplo para você ficar mais fácil. A menina estava sentada ali durante toda a noite. Coitada da menina. Não sabia que a consulta duraria tanto e que a sua mãe ficaria então preocupada. A menina pediu para telefonar e falou para a mãe e falou com a mãe explicando-lhe a demora. Poxa, por Deus, né? Não, é o tipo de... Não, digira isso. Aliás, veja se é possível digerir isso. A menina estava sentada ali durante toda a tarde. Coitada da menina. Não sabia que a consulta duraria tanto e que a sua mãe ficaria então preocupada. A menina pediu para telefonar e falou com a mãe explicando-lhe a demora. Poxa, então vamos evitar. A dica aqui é simples, tá? Substituir o nome por pronome. Então, quando você perceber que repetiu muito a mesma palavra, então você pode trocar. Ou você usa o pronome, ou você usa o nome, ou você usa uma referência. Tá? Então, vamos evitar o mau uso das palavras, ok? Segundo o pecado mortal da narrativa, uso de clichês. Não tem nada mais terrorista do que um clichê. Acredite, hein? E entendendo que clichê são repetições de expressões, tá? É uma espécie de ficar batendo na mesma tecla. Muito bem. E lógico, batendo na mesma tecla com palavras que são populares ao extremo. Assim. Exemplo. Você deve excluir, você vai fazer a revisão do seu livro e deve excluir todo tipo de declaração francesa. Sabe por que eu uso declaração francesa? Tem uma curiosidade. Você já assistiu algum filme francês? Você vai notar uma coisa, com todo respeito aos franceses, mas é inacreditável. Todos os filmes, roteiros, livros que são escritos por franceses, mas eles explicam tanto, e eles não deixam espaço para você pensar. Quer dizer, é como se fosse assim, se for um filme, mostra uma cena de uma menina sentada na calçada. Falta botar uma placa atrás assim, a menina está sentada na calçada. Ora, eu estou vendo. Ou senão, duas pessoas entram num quarto com características íntimas, com comportamentos íntimos e que, enfim, vão se envolver. Eles não param ali, eles explicam o que vai acontecer lá dentro, o que eles estão fazendo. Então, essa mania francesa, é por isso que eu uso muito essa expressão. Né? É uma característica deles, fazer o quê? E agora com essas expressões você vai entender. Olha as expressões que você deve abolir da sua... excluir literalmente da sua obra. Lindo dia de sol.
abraço cheio de emoção, beijo doce, ao pôr do sol, faces rosadas, inocente criança, num belo domingo de primavera, família unida, uma grande salva de palmas, paixão intensa. Nossa, chega a dar um negócio assim. Então, esses aqui são apenas alguns exemplos, é claro. Depende da sensibilidade de cada um para captar o desgaste. Eu não estou dizendo para você que isso aqui é a regra extrema, tá? Isso aqui não é extremismo. Mas é uma sacada para você ficar atento. Lógico, vez ou outra, uma expressão dessa até pode caber no contexto. Mas tente ter sensibilidade para captar o desgaste. Okay? A ideia aqui é essa. Então, é segundo pecado mortal. Terceiro pecado mortal. Falta de coerência interna. Então, veja só, levando em conta que uma narrativa é uma sucessão de acontecimentos que ocorrem em determinado tempo e espaço e que envolvem ações feitas e recebidas pelos personagens, é interessante que jamais percamos de vista a coerência interna. Precisa ter atenção na construção do texto narrativo, a fim de que ele, que é como se fosse uma espécie de tapete de tear, não perca sua qualidade na completude, né? Isso é, no objeto pronto depois. Deixar pelo caminho situações mal desenvolvidas, circunstâncias mal nomeadas ou esclarecidas dão sempre a intenção de desatenção, pressa ou falta de cuidado com a tessitura do texto. Então, basicamente é o seguinte: você ficar abrindo muita ponta durante o roteiro e não fechar, você está perdendo a coerência do texto. Exemplo. É um erro, mas eu vou falar de um exemplo que foi acertado. Se você pegar o livro A Odisseia de Homero, tem um determinado ponto em que o narrador passa a ser o protagonista. Isto é, a narrativa passa a ser feita pelo personagem. É quase que criando uma sub-história dentro da história, embora as duas tenham relação. Ali está correto, por quê? Porque está coerente dentro do texto que ele está sendo o narrador. Afinal de contas, o rei pediu a ele, em Feácio, se não me engano, o rei da Feácia, né, que era uma ilha, que pediu a ele que contasse o que havia acontecido. Então ele estava narrando por conta da solicitação do rei. Então estava coerente ser ele o narrador, né? Mas ele, você deve ficar atento para não perder essa coerência e de repente começar a narrar algo, seja uma digressão que nós já falamos aqui, ou algo sobre o passado do personagem, e perder o rumo. Então de repente você está falando a história, tem uma trama, aí você parou, começa a fazer uma digressão e a digressão leva a história para um outro lado totalmente oposto, perdendo, deixando aquela parte anterior sem fechamento, sem continuidade, com a ponta solta. Então esse é o erro que deve evitar. Coerência. Quarto, ausência de características de personagens. Nossa, esse aqui é o tipo de erro que você deve, no mínimo, fazer uma revisão tripla no livro para não deixar acontecer. Porque, como eu disse, eu fiz vários vídeos, várias aulas para você, explicando a importância do personagem e mais, a importância de características únicas do seu personagem. Porque senão ele vai ser só mais um. Não, ele tem que ser um personagem que marque a pessoa. Eu usei exemplos aqui de características como, por exemplo, Harry Potter, que usa um óculos gigante, enfim, o senhorzinho malta, que usa aquele relógio que fica balançando. Enfim, são personagens. Neo do Matrix usa aquele óculos, né, ou aquela capa toda preta. O Batman com a sua máscara, o Super-Homem com a sua capa, enfim, seja lá. São características. Não precisa ser só heroínas, heróicas, não. Características simples, às vezes comuns. Né? De repente, a pessoa tem um hábito de sempre, né, como eu também usei o exemplo do Michael Scofield em Prison Break. Toda vez que ele tem uma situação ruim, ele vai lá e coloca a mão na cabeça. Ora, é uma característica. Tá? Então, dar uma atenção, não ter características próprias, únicas no personagem é um grande erro, você deve evitar. Então, a dica é a seguinte. Lembre-se que um personagem tem que ter qualquer característica, pode ser até um cacuete, tá? Uma cor de olhos diferente, um tique, uma mania, um gesto, estalar o dedo quando está nervoso, ou balançar a cabeça de um lado para o outro quando está tenso, enfim, você vai criar uma característica para o teu personagem. Isso é tão importante quanto criar o próprio personagem. Então, este é um erro a ser evitado, deixar ausente uma característica.
5. Uma característica especial. Não é muito diferente da situação anterior. Mas eu vou tentar mostrar para você. Um problema que é muito complicado para quem escreve é a caracterização do espaço onde ocorrem as ações. Muitas vezes ele sequer existe. Então, neste caso, seria o mesmo que deixar de dar ao personagem uma característica especial é deixar de dar ao lugar uma característica especial. Cenário. Nós vamos falar mais para frente sobre cenário, tudo, mas já mantém uma atenção sobre isso. Porque se você não der características especiais do lugar ou do ambiente, também você está levando a sua cena para um lugar que a pessoa não vai se sentir atraída. Né? Vou dar um exemplo. Abre aspas. Enquanto lá fora chovia intensamente, as crianças pulavam aos berros sobre o sofá da sala. Quando o leitor lê isso sem mais nenhuma indicação posterior, o que se pode imaginar é um sofá no meio do nada e 3 crianças pulando sobre ele. Uma janela pendurada e lá fora chuva intensa, nada mais. Viu? A gente não consegue levar nada mais do que está na própria palavra. E a grande sacada do escritor é: você tem que fazer a pessoa ler mais do que aquilo que está escrito. E este aspecto é tão importante que frequentemente revela estado de espírito, características psicológicas e intelectuais dos personagens. Quer dizer, se você fizer características boas no quadro geral, você também está falando sobre a psique do seu personagem, está falando sobre a intelectualidade dele. Então a dica é a seguinte: não seja excessivamente minucioso, claro, mas aborde aspectos. Por exemplo, uma narrativa de terror ou de suspense, em que uma determinada cena vai ocorrer num sótão ou no porão, é imprescindível que você, em algum momento, indique os caminhos que conduzem a tais lugares. Então você não vai só mostrar o porão, você vai mostrar a escada, né? Você vai mostrar o corredor sombrio. Então, essa é a sacada de características no ambiente. Um sexto erro que deve ser evitado: uso reiterado de adjetivos. Pensa no seguinte texto. Eu vou ler para vocês esse texto aqui, é terrível. Até para fazer um exemplo, fiquei com raiva. Olha só. Abre aspas. Numa linda, perfeita, maravilhosa, fantástica e ensolarada manhã de primavera brasileira, aquela extraordinária jovem de cabelos longos, negros e volumosos abriu a ampla janela para o belíssimo, perfeito e encantado jardim. Confessa, vai. Você ia aguentar ler o resto depois disso? Você ia continuar lendo o texto depois disso? Provavelmente não, né? No máximo que você ia fazer era pesquisar na internet o nome do autor para nunca mais ler um livro dele. Então é evidente que ao descrever um personagem, um ambiente em que ela se encontra, vamos precisar de ajuda de alguns adjetivos. É óbvio, não vamos usar alguns. Mas tem que ser moderado. Então evite a abundância, né? Evite o volume desnecessário. Então não corra o risco de levar um tiro de algum leitor aí mais rebelde. Um outro erro a ser evitado: escrita circular. Nossa, qual o tamanho correto que se deve dar a um texto narrativo em uma história ou mesmo numa redação do vestibular, por exemplo? Rigorosamente não há um tamanho exato para nenhum tipo de texto, muito menos os narrativos. Mas convém, principalmente em caso de redação, eu sei que tem muita gente que está fazendo esse curso também para aprender a redigir melhor textos, não se deve ultrapassar numa redação 40 ou 50 linhas, para que a gente acabe não caindo num erro que é muito significativo, que é circular. Sabe ficar dando volta e parando no mesmo lugar? Então, escreva mais com menos. Mostre mais e escreva menos. A dica: antes de começar a escrever, faz um roteirinho breve, tipo um resumo, sobre o que você quer, como você quer que a história se desenvolva. Tem alunos aqui que eu sei que estão fazendo o seu resuminho do livro, e isso é muito importante. O que vai ajudar a ter o resumo? Não ir direto na história sem ter esse pequeno resuminho. O resuminho, como eu disse lá no início do curso, é criar uma frase, 2 frases só sobre cada capítulo, uma espécie de resumo geral. Isso tem uma segunda importância que eu falo a seguir. Com este croquis na mão, você não fica andando em círculo. Não faz sentido, você mostra lá, a pessoa estava indo, exemplo, o cara estava indo trabalhar, o personagem estava indo para o trabalho,
e aí ele, quando chegou, notou o patrão dele olhando feio para ele, e as pessoas em volta estavam olhando de uma maneira muito diferente, e a hora foi passando, e quando chegou no final do dia, ele bateu o cartão e foi para casa. Aí no outro dia ele chegou de novo, e o patrão estava olhando feio para ele, e as pessoas estavam esquisitas, ninguém estava falando muito com ele, e aí foi passando o dia, e aí foi piorando, e quando chegou no final da tarde ele bateu o cartão e foi para casa. Percebeu? Você está escrevendo em círculo, né? Não está dando em nada, então para que, né, utilizar isso? Então vamos evitar esse tipo de comumente chamado enrolação. Nada de encher a linguiça no livro, não é um bom hábito. Oitavo pecado mortal. Toda a história tem que ter um começo, meio e fim. Eu sei que parece ridículo e meio óbvio, né, falar disso. Mas olha só, começo, meio e fim. Acredite, tem muita gente que quando escreve imagina que para ser compreendido é preciso ser didático, ao estilo francês. Errado. Isso é mortal, isso é danger, perigo. É o 8º pecado capital. Nunca acredite nisso. Uma outra coisa que a pessoa costuma perguntar é o seguinte. Uma outra pergunta que se faz muito ao intentar um texto narrativo é que se ele pode terminar em aberto, ou seja, se ele pode deixar o final para o leitor ficar pensando no final. Não, você não deve fazer isso. Né? Isso aí não é justo, não está correto e não leva a sua obra para um lugar de nível. Por quê? Porque, convenhamos, a pessoa compra um livro, ela quer saber o resultado. Você não é obrigado a dar um resultado positivo. Se o seu problema é não dar um resultado, deixar a pessoa achar se deu certo, então bota logo que deu tudo errado, que o personagem quebrou a cara e, enfim, se ferrou. Né? A grande sacada aqui é, fecha a história. Mas, eu queria despertar curiosidade nas pessoas, porque eu estou pensando em escrever uma outra obra. Ótimo, tem técnicas para fazer isso. Para isso você usa os últimos 5% do livro. Você tem que mostrar como o seu personagem vive depois. Ali você pode abrir uma trama. Porque a trama principal você concluiu. Então a sacada é, abriu, fecha. Concluída a sua missão, você cumpriu com a sua parte como autor. No final, se você quiser abrir uma nova trama para posterior livro ou história, então o faça no final. Até tem nome isso, já te expliquei, chama cliffhanger. Bom, é aquela história, continua, né? Mas não continua porque não tem conclusão. Continua porque vai vir uma outra história, é outra trama, é outro problema, é outra situação que o seu personagem vai enfrentar. Bom, essa é uma dica boa que vai melhorar o seu texto, acredite. Começo, meio e fim também não quer dizer que é a regra, tá? Começo, meio e fim, você pode começar pelo clímax. Tem muitas histórias que começam já com o negócio explodindo e depois ele vai destrinchando. Então, o começo, meio e fim é relativo aqui. O importante é que tem que haver um começo, meio e fim. Não importa se o começo, inclusive, estiver no meio. Parece confuso? Olha, se você começar pelo clímax, o negócio está explodindo tudo e de repente você vai destrinchando, você vai mostrando a origem daquela problemática toda da trama. Ora, você está fazendo, embora você trocou de lugar o meio com o começo, você está dando o começo. E a sacada é essa, não pode deixar faltar nem o começo, nem o meio, nem o fim. Esse é o 8º erro. Vamos para o 9º erro. Esquecendo um personagem. Nossa Senhora, esse aqui é um erro que eu acho que foi o erro que eu mais cometi. Porque no meu primeiro livro, chamado Ensaio sobre a Verdade, não está aqui. Pensei que estava aqui para eu te mostrar, não tem problema. O livro Ensaio sobre a Verdade. Esse foi o meu primeiro livro escrito. Foi escrito lá por volta de 2009. E esse livro, ele inacreditavelmente, eu tive o desdém de criar nele 15 personagens. Praticamente 15 protagonistas. E por que eu fiz isso? Porque eu precisava criar uma situação e aí precisava de alguém para aquela situação. E pronto, cria um personagem. Cria outro personagem. Cria outro. E toda hora vai criando personagem. Pronto. Chega uma hora que a pessoa fica com tanto personagem, você acaba esquecendo alguém. Tá? E esquecer um personagem em ato narrativo é imperdoável. Acredite, você esquece, mas o seu leitor não. Ele sabe que você colocou alguém na história, entrou na história, marcou sua presença e sumiu. E aí, mas cadê o fulano? Nossa, para evitar esse erro, você tem que ficar muito atento. Né?
Depois disso, lógico, cometi esse erro. E aí que eu fiz para tentar consertar? Aí eu matei todo mundo na história. Então, um acidente lá mata todo mundo. E aí cometi um segundo erro, que é eu matei todo mundo e aí eu não tinha mais ninguém para continuar a história no próximo livro, no Ensaio sobre a Verdade 2. Tive que fazer um samba maluco ali para conseguir escrever o próximo livro. Mas seja como for, a grande sacada aqui, a dica é você faz uma planilha de seus personagens. Parece dar trabalho, mas olha, sabe aquele questionário que eu ensinei no começo do curso? Você faz um questionário de todos eles, se você optar por fazer mais de um personagem ou vários personagens, e faz uma planilha. Pega o Excel ou o Word, que seja, monta uma planilhazinha, então bota lá o nome dos personagens, a idade, a data de nascimento, algumas características que vão te ajudar aí a identificar as atitudes dos seus personagens e monta a planilha. Olha, se eu tivesse pensado nisso naquela época, eu teria feito uma planilha com os 15 personagens, tinha colocado todas as colunas com as características dele, e no final estava fácil, bastava eu vir revisando para saber como é que terminou todo mundo na história. Tá? Então esquecer um personagem é cruel, não faça isso, não evite. 10º erro, já chegando perto do final. Esquecendo uma ação. Esquecer uma ação também é importante e tem que ser verificado. Tá? A própria planilha que eu sugeri também vai te ajudar nesse caso, porque se você coloca o personagem e ele entra numa situação, ele cria uma ação, ele age de determinada forma para alcançar um objetivo, para evitar uma dor ou para evitar um problema, e ele começa as ações e não termina, tipo assim, ele não resolveu o problema. Tem 5 personagens, um que você considera principal, beleza, esse aqui concluiu a trama e resolveu ou não resolveu, e os outros 4? Então tem que ficar atento, todos eles têm que ter uma conclusão em suas ações, então você não deve esquecer as suas ações. Uma dica complementar, essencialmente, mas não especificamente, para quem tem necessidade de redação, como eu disse no início, é observar que há 2 coisas que dão 0 na hora de elaborar um texto. Tá? É fugir do modal e acabar trocando. Exemplo, uma narração aí para você fazer uma dissertação. Você pega uma dissertação e de repente você está lá com o tema e você começa a falar sobre o tema, vai bem, mas você em algum ponto do tema se entusiasma, desloca o texto para outro lugar e esquece de dar a conclusão naquela primeira temática. Então você deve evitar isso aqui a todo custo. Se for o caso, se o seu caso é redação, então também faça um croquis, tá? Começo, meio e fim. Planilha, com o tema, o título, a pessoa, enfim, coloca na planilha, assim você não corre o risco de esquecer. E o último pecado mortal, já finalizando aqui nosso encontro de hoje, é o loop sem fim. Aqui a situação ainda é a mesma. Tá? A gente já aprendeu a importância de abrir loop. Né? Eu falei no começo do curso que você pode utilizar o cliffhanger para... Sem capítulos. Vamos imaginar que o seu livro, capítulo 1, o que fará? Olhe para o livro, né? Uma vez já feita a primeira revisão, e diga o que fará a pessoa ir do primeiro capítulo para o segundo capítulo. É aí que entra o loop. No final das contas, a ideia é você dar um começo, meio e fim, inclusive no capítulo, tá? Não é só no livro, não, é no capítulo. Tente dar, se a ação daquele capítulo é uma meta que representa 1% na jornada toda, então dá começo, meio e fim nessa meta, né? Conseguindo ou não. E já abre o loop para o próximo capítulo. Quer um exemplo disso no curso? Quando eu, por exemplo, termino um encontro aqui e digo para você, na próxima aula veremos tal coisa assim, assim, assado, que vai te ajudar de determinada forma. Olha, o que eu estou fazendo é abrindo um loop. Eu estou amarrando você para a próxima aula. Essa é a sacada. Tá? Então, agora que você já aprendeu a importância de usar loop, você pode usar o cliffhanger, é uma ferramenta também. Nós temos que dar atenção, portanto, para evitar esse erro, em 2 coisas. Dar sentido ao loop e fechar o loop no próximo capítulo. Também não adianta você terminar aqui nesse capítulo 1, abrir um loop para o segundo capítulo e não fechar o loop lá no segundo capítulo. E por que eu digo isso? Porque vamos imaginar uma situação onde você fez um capítulo, deu começo, meio e fim, abriu um loop para o segundo capítulo, mas no segundo capítulo, em vez de começar pela continuidade daquele loop que foi aberto, você começa por um outro canto da história.
Tá narrando uma cena que está acontecendo em outro lugar da cidade. E de repente você esquece de voltar e fechar aquele loop que você abriu no anterior. Então você acaba abrindo loop atrás de loop e não fecha nenhum. Tá? Então a falta de desfecho acaba fazendo com que a sua obra caia no vácuo. Tá? Então isso tira a credibilidade da obra. Atento a isso, ok? Espero que você tenha gostado. Aplica, volta, faz a revisão do teu livro. Tá? Verifique se você não está cometendo algum desses erros, ou muitos desses erros. Se você cometeu, não tem essa de achar, nossa, pisei na bola. Não, você está aprendendo, é isso. Tá? Se errou, você vai voltar lá agora e corrigir, ponto, acabou. Tá bom? Na próxima aula eu vou falar com você sobre ponto de vista. Ponto de vista, é conhecida, a expressão é point of the view, é maravilhoso, porque aqui você começa a aprender a ideia de como narrar a partir dos olhos do próprio protagonista, a partir dos olhos do antagonista, a partir de um terceiro olhar. Você vê aquelas cenas onde você olha assim, tá mostrando lá um casal numa cabana. Então foco no rapaz, foco na moça. De repente você olha a cena, é como se alguém estivesse olhando lá do fundo da floresta, olhando para aquela cabana para os dois. Percebeu? O que está mostrando ali? Que tem um terceiro elemento ali olhando para isso. É o ponto de vista. Nós vamos aprender a fazer isso na literatura. Na próxima aula, tenho certeza que você vai amar, mas vai amar de paixão. A parte que eu mais amo da narrativa é o ponto de vista. Bom, então eu espero ter conseguido preservar você de alguns desses erros que vão com certeza fazer a sua obra ficar no nível, tá? Ficar alinhadinha com as necessidades editoriais do mercado. Bom, desejo para você muito sucesso. Vejo você aí, ó, próxima aula, hein? Até lá.